Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar e desta vez em mais uma aula interdisciplinar entre a disciplina Educação Física comigo, Pedro Paulo, e Ensino Religioso com a professora Adriana. E na aula de hoje vamos fazer essa conexão escolar entre as duas matérias, trazendo já nesse primeiro momento a ideia, o conceito do que é Educação Física e Ensino Religioso. A educação física é a ação de educar o físico. E o que é o físico? O corpo. Nessa ideia mais ampla, é o movimento que está relacionado aos esportes, às práticas esportivas, enfim, num conceito muito simples, objetivo e direto, essa ideia de educação física, a ação de educar o corpo para os movimentos. Já o que é o ensino religioso, professora? Pedro, o ensino religioso é um componente curricular riquíssimo que dentro das escolas vem compartilhar esse estudo das diversas religiões, abraçando a diversidade, o respeito e, acima de tudo, estudando os ritos, rituais, livros sagrados de cada componente de cada religião. E é interessante que entre eles há uma conexão bem interessante, porque começa já direto da Grécia, né? A Grécia, que é o berço, principalmente antiga, o berço da educação física, é também da religião. No caso nosso, da educação física, ele traz a ideia do corpo, né, do movimento, da ideia das Olimpíadas, que a gente já falou bastante em outras aulas, mas também tem um outro detalhe novo aí, que eu ainda não havia comentado. Essa coroa de louro, né, que representava a ideia do esporte, do campeão, do vencedor, né, e aquelas pessoas que viessem a ter a sua vitória, eles andavam com o louro na cabeça. Por isso a ideia da famosa frase, louro da vitória. Olha um detalhe interessante, louro, tira o L, fica ouro, medalha de ouro. Então, o valor que se tinha, que se tem ainda hoje, né, da questão dessa premiação. Na Grécia Antiga, aquelas pessoas que venciam as suas competições, a premiação dela era ganhar roupa, comida, se hospedar em determinado local, e era um orgulho receber aqueles vencedores. Mas, depois, com o tempo, veio a questão da medalha. Porém, na própria Grécia, traz a ideia do ensino religioso, os deuses, né, dentro dessa ideia da fé, enfim, que também é repercutida ainda hoje, Adriana, no mundo esportivo atual. Pedro, você falou muito bem. Essa questão da Grécia Antiga, a gente começa a partir da mitologia, né? Então vamos descobrir logo o que é um mito, né? Esse mito. Mas não é o mito que está no poder, não, né? Não, Pedro, é os mitos religiosos. Vamos lá. Mito. Tudo que dá origem, né? Então é o mito da origem do mundo, da origem da vida, dos deuses, das deusas e de outros seres. Então mitologia surge a partir da necessidade, da explicação sobre a origem e a forma das coisas, suas funções e finalidades. Então dentro desses deuses que o Pedro colocou agora, né, que está presente lá na Grécia, foca aí nesse slide e a gente vai ver agora a instrução de alguns deuses, né? O que é que eles representam aí. Então vamos ver Zeus. Quem é Zeus? Zeus é o governante, viu? Ele é o deus dos deuses, o deus dos raios. Nós temos aí o Poseidon, é o deus da água, o deus da fertilidade. Opa! Olha, Pedro gostou, tá vendo? Você também gostou, né? O deus da fertilidade. Aí temos Atena. Pedro, Atena. Atena lembra muito dos jogos. Atenas, Grécia, então, onde acontecia muito a ideia do esporte, mas na mitologia... Agora, para o ensino religioso, né? Atena é a deusa da sabedoria, que tem a ver também, Pedro, porque ela é a protetora das cidades. Daí temos também o deus Ares, que é o deus da guerra e também o protetor dos casamentos. Tem Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Oh, delícia, diria um professor amigo nosso. Tá aí. E é interessante que na própria Grécia tem também a questão do fogo, né? Essa chama olímpica, ela está na imagem que você pode acompanhar. Então, essa coisa que ainda se permanece da ideia nos Jogos Olímpicos. Por outro lado, nós trazemos também aí a ideia do esporte e da fé. O valor das orações, do agradecimento, muito comum. Por exemplo, nós estamos vendo na imagem aí a questão do shintoísmo, que está relacionado à parte da cultura japonesa e é levada para o sumo, essa luta que acontece no Japão, onde eles jogam uma palha de arroz, é também colocado sal,
tem também essa questão desse movimento dos pés, que associa antes de começar a luta, né, com relação a tirar os maus espíritos, mas também a gente observa que essa oração como uma forma de agradecimento às conquistas. Estamos vendo aí uma seleção da Arábia Saudita comemorando. É curioso, e é interessante como uma coisa está ligada à outra, né? Inclusive até no casamento, o pessoal joga arroz, né, Diana? Exatamente, Pedro. Esse valor da oração e do agradecimento dentro das religiões é muito frequente, dentro de todas as religiões. Por quê? Olha só, como seria difícil comentar ou dizer que tal religião não tem agradecimento ao seu Deus. Não. Todas as religiões, Pedro, todas as religiões praticam seus agradecimentos. Quando você falou na questão do arroz, são na questão dos ritos e rituais. Então, há uma diferença, professora, entre ritos e rituais? Sim. A questão de jogar arroz é um rito, é um ritual. Rito tem a ver com a minha expressão, Pedro. Então, como você fala aí nesse slide, essa expressão do jogador com as mãos levantadas, quando a gente junta as mãos em oração, quando a gente fecha os olhos, isso é o meu ritual, é a minha expressão do meu corpo. Já o rito é a minha manifestação. Pode ser em palavras, em preces, no meu falar, como também pode ser na questão do gestual, de estar jogando algo. Então, para o casamento, jogar arroz é a questão da fertilidade, do amor, da prosperidade. Esse é o significado dentro da religião. Interessante. E no caso aí, há uma influência, né? Porque o budismo, o shintoísmo, que é muito ligado lá na Ásia, traz também essa questão para o esporte. Na outra imagem, nós estamos vendo aí o seguinte, essa conexão da educação física e do ensino religioso, o corpo e a energia, né? Quando se faz o gol, é muito comum, como já foi citado aqui, essa ideia da movimentação, dessa expressão, desse momento de alegria. Então, é uma maneira, muitos atletas olham para cima, sinalizam com a imagem que você está vendo aí, sinalizando como para você, é seu, né? Obrigado, Senhor, alguma coisa, algo do gênero, se benzer, enfim, dependendo muito da religião. Mas para ter também um movimento, você tem que ter essa energia, e essa energia no corpo tem a ideia da alimentação, de beber água, né? de ter boa noite de sono, evitar a bebida alcoólica, o cigarro, enfim. E no ensino religioso, o que é essa ideia de energia? Pedro, muito, muito bacana quando você fala de educação física e ensino religioso, essa conexão que até então, para mim, poderia até dizer que não existia. E hoje a gente traz para o aluno essa questão dessa interdisciplinaridade. Gente, olha só, o corpo e a energia dentro do ensino religioso está ligado com a definição sobre o ensino religioso, que é o religare. E o que é o religare, Pedro? É eu estar ligada ao meu transcendente, aquele que eu acredito. E o sagrado é tudo aquilo que eu manifesto como importante demais para a minha vida. Então, quando eu falo do meu corpo e da minha mente, a minha mente tem que estar ligada com o meu transcendente. E o meu corpo com aquilo que é sagrado e importante para mim, o bem-estar do corpo. Interessante quando você fala religare, porque tem o prefixo ré. Então, em algum momento foi desligado. Exato. Então, religar ao que foi desligado. E é interessante que quando você traz isso para o esporte ou para a vida prática, a gente pensa na energia elétrica. A energia está lá, mas você tem que colocar o plug para poder sentir aquela energia. No esporte, para você fazer o movimento, você tem que se alimentar e ter todos aqueles cuidados físicos. Exato. Já a expressão religiosa, as religiosas, né? Estamos vendo aí alguns jogadores, a questão do Vitor Belfort também expressando. Também é muito comum essa expressão da fé com atos, levantando a imagem, expressando na camisa, Deus é fiel, um corte de cabelo. Isso também está ligado com essa conexão, né? Entre a religião e o esporte e uma maneira até de propagar mais aquela fé. Pedro, quantas pessoas hoje esconde a sua fé, não proclama a sua fé, não diz. A maioria delas está presente nas religiões afro-brasileiras. Muitas pessoas antigamente escondiam a sua fé, não diziam a que fé pertencia, a que fé acreditava. No esporte a gente vê hoje bastante, Pedro. Acho muito bonito quando o atleta levanta lá a camisa e tem lá Deus é fiel, Deus é bom. Então ele pode ser do cristianismo, ele pode ser do budismo. De que fé ele congrega? Quando ele beija a sua mão e tem lá uma tatuagem com o nome família,
né? A questão familiar se expressando dentro das religiões, aquele código sagrado, aquela ligação entre você e o seu filho, você e sua esposa. As expressões no ensino religioso têm tudo a ver com aquilo que você acredita. Quando eu acredito em algo, quando eu estou fiel, Pedro, à minha religiosidade, nada impede de eu expressá-la. Então, quando eu falo em expressões religiosas, é mostrar verdadeiramente tudo aquilo que eu acredito. E é interessante, porque o atleta ele tem essa questão da mídia ao seu favor e se torna até ter mais uma potência para levantar aquela fé que ele crê, né? Porque existe um peso, querendo ou não, com esse pessoal que é atleta, das televisões mundiais, então tudo que faz ali repercute de outra forma. Levando nessa consideração, estamos falando aí de ídolos e movimentos, e um movimento muito forte, nessa perspectiva, Atletas de Cristo, que é um movimento principalmente evangélico. Tivemos aí o Kaká, nessa imagem que estamos vendo aí, o Felipe Alves, aliás, o Firmino, né, o Alisson, goleiro da seleção brasileira. Aqui no Brasil, o Marcelinho Carioca foi presidente também dessa entidade e traz essa ideia de movimentos, que não só acontece no futebol, mas tem outras linhas também, né, Adriana? Ídolos e movimentos dentro do ensino religioso, tudo a ver. Ídolos, quem são os ídolos, Pedro? É aquela figura importante, destacada como referência. Então, eu posso dizer que um grande ídolo dentro das religiões poderiam ser também considerados eles como marcantes, como pessoas importantíssimas. Então, eu tenho Mahatma Gandhi, que foi um grande líder, uma grande figura religiosa, que se destacou mundialmente por lutar, Pedro, pela igualdade racial. Eu tenho a irmã Dulce, uma freira católica que se dedicou a cuidar das pessoas doentes. Dentro de grandes ídolos e de grandes fontes religiosas, eu trago também Jesus Cristo. Grande líder religioso, grande líder Jesus Cristo. E, além de tudo, um ídolo para muitas pessoas. Com certeza. Né? O salvador da vida, o salvador da pátria, o salvador, aquele que veio para nos tirar do sufoco. Então, assim, essa questão entre ídolos e movimento é muito importante. Que movimentos dentro das religiões provocam esse bem-estar nas pessoas? Quando você fala do Kaká, você falou que ele tinha a expressão... A expressão. Desse movimento, por ser o bom moço, o evangélico. A passeata, né? Ser um dos representantes desse atleta de Cristo. Então, eu vou focar para você dentro das religiões afro. Por que eu estou destacando a religião afro? Porque é uma religião muito discriminada, Pedro. Uhum. Então, assim, nessa questão de movimento, tem uma coisa que eles fazem muito bonita, que é o sopão. Ele funciona aqui dentro de João Pessoa, na cidade de João Pessoa. Em alguns bairros, alguns terreiros, eles se juntam, pedem alimentos, Pedro, e fazem um sopão, para fazer um movimento de corrente do bem para aqueles que têm fome. E para onde vai essa sopa, Pedro? Para quem tem fome. E quem tem fome não é só da religião afro, não. Com certeza. São os moradores de rua, são pessoas espíritas, católicas, até aqueles que não creem. Outro também que tem um movimento muito bonito da Igreja Católica é a passeata da família, é a caminhada familiar que acontece também aqui em João Pessoa. E é interessante que eu costumo dizer que o maior professor de educação física de toda a história foi Jesus Cristo. Por quê? Porque o que ele botou de gente para caminhar não era brincadeira, né? Então, chama a atenção dessa ideia. Gostei da observação. Então, outra ideia também que a gente traz é a superstição no esporte. Nós estamos vendo a imagem de um torcedor, estamos observando também na sua tela aí um jogador, o Chicão, né? Fazendo a sua prece, um torcedor do Palmeiras segurando um terço, e aí outros símbolos, né? A fé, a figa, enfim, entrar com o pé direito do gramado, fazer orações, carregar amuletos. Tudo isso está muito associado com aquela ideia de vai fazer o gol, vai perder a falta, né, se for do time adversário. É muita conexão escolar dentro desse momento aí, Adriana. E muita conexão entre educação física e ensino religioso. Porque, olha só, o que é superstição, Pedro? Superstição é um substantivo de crença. Então, é um conhecimento que leva a criar falsos conhecimentos. Então, eu defino a superstição em 3 sentidos. Quais são? Vamos lá. Preconceito. Que é um conceito prévio. Prévio, que é aquele prejuízo que você não conhece. O fanatismo,
O que é o fanatismo? Aquela adoração absurda, exagerada. A abusão, que é aquela crendice, que é o que você acabou de falar, que é a vassoura de perna para cima atrás da porta, esperando que a visita vá embora. Então isso é uma crença, isso é um pré-conceito, um pré-julgamento de algo. Olha aí, pessoal, interessante essa alusiva situação, né? Então, se ver o gato preto vai fazer mal, vai dar azar, passar debaixo da escada, sexta-feira 13, enfim. Adriana, nós estamos vendo aí a imagem de crenças religiosas e filosofias de vida. Na Argentina, há uma igreja alusiva a Maradona, que nos deixou recentemente, que é a igreja maradoniana La Mano de Dios, que é a mão de Deus alusivo ao gol que ele fez de mão, daqui a pouco a gente vai ver a imagem desse lance, e que há 10 anos já está efetiva lá na Argentina, e com vários símbolos associados à vida dele, né? Bola, a imagem dele, ao fundo, enfim. Qual é a diferença de crenças religiosas e filosofias de vida? Então vamos lá. O que são crenças religiosas? Crenças religiosas são tudo aquilo que você acredita e como você percebe esta realidade. Então, a crença representa o que você acredita. Dentro das crenças, a gente também pode definir as religiões monoteístas e politeístas. Como a gente bem falou desde o início, religiões monoteístas, aquelas que acreditam em um único Deus, presentes nas religiões do cristianismo, e as monoteístas, Pedro, a gente viu aonde? Logo no início, que são aquelas... Os politeístas, a Grécia, por exemplo, vários deuses. Vários deuses, exatamente. Politeístas, porque acreditam em vários deuses. Quando a gente fala sobre filosofias de vida dentro do ensino religioso, a gente tem a ver, Pedro, com aquela maneira de eu levar a minha vida fora da religião. Então, a religião me define, me religa ao meu transcendente. A filosofia de vida, um bem-estar. Muitas pessoas titulam nomes de religiões, achando que são religiões, mas na verdade são filosofias de vida. A gente pode representar muito bem a questão da yoga, que é presente na religião do budismo, mas muitas pessoas vivem a filosofia de vida dentro do meio esportivo. Dentro do meio esportivo, como yoga sendo uma filosofia de vida e não uma religião. É como também tem a questão da linha da alimentação, né? O vegano, a pessoa que é vegetariana, quer dizer, difere um pouco da tradicional, mas uma come alimentos derivados do meio animal e outras totalmente isentos dessa... Dentro do ensino religioso, os mantras também filosofias de vida. O que são mantras? São repetições, expressões de fala. Ou mantras, expressões de fala. A gente poderia ser um grupo, eu e você, ter uma filosofia de vida, Pedro. Então, eu e você, todos os dias pela manhã, nós nos dedicamos a falar: Deus é grande e fiel, minha vida vai prosperar, eu sou feliz. Então, quando você manifesta essas palavras, você busca ela interiormente para dentro de você, externiza isso no meu exterior e acredita em tudo aquilo que você está mantrando, que você está falando. Então, como filosofia de vida. Bacana, bacana. Agora, outra ligação também da educação física com o ensino religioso é a identidade de um povo e gênero e seus símbolos, né? Vale salientar que a identidade é tudo aquilo que identifica você e difere dos demais. A partir das suas características. A identidade, ela marca uma determinada etnia, ela marca uma determinada opção, né, de vida, seja sexual, etc. E também tem os seus símbolos. Aí nós estamos vendo nessa imagem o Papa Francisco com o seu símbolo religioso, mas também recebendo o símbolo futebolístico, que é a bola. Do outro lado, nós estamos observando aí a camisa branca, que é a camisa do Rei Pelé. Então, a identidade do Santos, o Rei Pelé, mundial brasileira, né, onde fala sobre a intolerância religiosa, com a sua cor branca, que é a marca do Santos, branco com preto. E do outro lado, nós estamos vendo aí um jogador de futebol, que é pai de santo, na Bahia, fazendo sucesso dentro desse meio. E o que mais a gente pode observar dentro desses símbolos e essa religião como foco de identidade? Pedro, a identidade de um povo e gênero dentro do ensino religioso, a gente pode ver como as suas tradições, a gente também pode ver como as crenças, como preferências,
como certo e errado, como segmento, né, para a nossa vida, a questão da raça, como você falou, a questão da religião, como tolerância. Achei bonito demais a imagem do Papa, porque desmistifica também a questão do esporte dentro da religião. Porque antigamente as pessoas elas não praticavam esporte determinado por conta da sua religiosidade. Hoje nós vemos o inverso. A gente vê a questão do esporte dentro da religião. Quantas religiões hoje não usam, Pedro, o esporte para buscar, resgatar, olha a identidade, trazer de volta o jovem, o idoso, de volta para a igreja, de volta para aquela religação, aquele religarem novamente. Então, a identidade tem tudo a ver com estar interligado, voltado a Deus, ao sagrado. Bacana. A dança e suas representações. Nós estamos vendo aí as festas juninas e do outro lado a capoeira. Eu quero chamar a atenção nessa imagem, principalmente, observe essa imagem bem aí, a questão da capoeira. Primeiro o seguinte, esse salto solto, que é o mortal, ele traz a ideia justamente do seguinte, que os escravos, eles andavam com as mãos para trás, amarradas, e como é que surge esse movimento aí do mortal? É que a forma deles se alimentarem era através do seu trabalho produzido ao longo do seu dia. Então, homens, mulheres, crianças, enfim, idosos, todos escravos nas suas fazendas, ou em Minas Gerais, nas suas minas, eles tinham essa ideia de ter que se alimentar. E produzir e se alimentar. Então, daí vem a história do escravo meia tigela, porque ele trabalhava pouco, meia tigela e só comia menos, né? Então, o funcionário meia tigela está produzindo pouco. Voltando para a história do salto solto, havia muita manga no local e também o leite da vaca. E aí ele estava com fome, muito tempo. O que ele fazia? Ia para a teta da vaca, começava a mamar lá e na manga ele dava aquele salto solto, porque estava livre daqui, com as mãos só livres, e dava aquele salto, né? Já que elas estão amarradas, aliás, e a manga caía. Ele se alimentava da manga, tinha o leite da vaca, o senhor de engenho, sabendo que estava tendo aquele movimento de se alimentar, ele trazia, tá doente? É porque você comeu manga com leite, então faz mal para a saúde. Então essa é uma ideia ainda dessa perspectiva. E nós observamos também, não só na capoeira como no festejo junino, a roda, né, o que dá a ideia de todos se veem, não tem início, meio e fim. E ela trazia essa representação da dança, da cultura, no caso específico também da sua religião, mas também da luta no meio esportivo, né? Então esses movimentos traz nessa perspectiva da educação física essa representação da dança e no ensino religioso, né, Adriana? Exatamente, porque assim, as danças são justamente a expressão relacionada com o corpo. Então, o meu corpo fala através da dança. Através da capoeira, o meu corpo fala, eu me gesticulo. Tem tudo a ver com o que a gente comentou na aula anterior e comentamos no slide anterior, na questão dos ritos e dos rituais. Então, novamente, o ritual, conjunto de gestos, e os ritos, as cerimônias, as expressões. Dentro da festa junina, a gente destaca também a questão do cristianismo, quando fala sobre os santos. São João, São Pedro, Santo Antônio? Santo Antônio, exatamente. Então, tem a figura religiosa dentro dessa festa. São João, então de Joanina, né? Aí vai também uma outra coisa, a sétima arte, o ensino religioso, esporte e educação física, a religião com a sua fé. Alguns filmes para você estar acompanhando. Por sinal, recomendo bastante assistir esse filme Desafiando os Gigantes, quem não assistiu. Pedro, esse filme é maravilhoso. Gente, olha, dentro do ensino religioso, trabalho muito com esse filme. É a questão de legar a questão da sabedoria, a questão do professor, que é aquele que vai direcionar o aluno a aprender, a se focar, a ter metas. E, além de tudo, Desafiando o Gigante é a questão da fé. Mostrar que você é capaz através do incentivo. Assista os outros, viu? Segura um pouquinho essa imagem. Essa primeira linha, todos eles ligados ao futebol americano e outros esportes nessa segunda linha. Apesar desses dois últimos não estarem necessariamente ligados ao Desafio no Gelo e Coach Carter com Samuel Jackson, mas está relacionado a essa questão da vida, né, pós as quatro linhas, digamos assim, do esporte. E nessa imagem aí, nós estamos vendo a relação de obediência, amizades, doping
e droga. Esses desafios da vida e as suas parábolas bíblicas. E na imagem, nós estamos vendo, com a ideia de ar de gozação, o filho pródigo, onde o técnico Rogério, hoje no Flamengo, que já esteve no Fortaleza, que trocou o Fortaleza pelo Cruzeiro, né, e pedindo para voltar a treinar lá. E aí, Adriana, como a gente consegue analisar essas coisas também no ensino religioso? Pedro, quando a gente fala em desafios de vida, né, que quando você fala da parábola bíblica, né, do filho pródigo, a gente vai definir primeiro parábolas. O que são parábolas? São histórias. E essas histórias, essas narrativas de histórias foram contadas por Jesus Cristo. Estão na Bíblia. Acho tão interessante quando você fala desse técnico, Pedro, porque assim, tem tudo a ver com a história do filho pródigo, porque a história do filho pródigo fala que o filho pediu ao pai já a sua parte da herança. E ele pegou esse dinheiro, Pedro, e saiu, igual o técnico. Foi para um lado, foi para o outro, gastou, se perdeu, e depois ele teve que voltar. E quando ele voltou, Pedro, o pai estava de braços abertos. Então, para o ensino religioso, o pai estar de braços abertos é essa religação que eu faço com o meu transcendente, de saber de que ele vai estar sempre de braços abertos a me receber, a me acolher dentro das minhas limitações. E nós temos outra aqui também, muito comum, é o fair play, que é a ideia do jogo limpo, jogo justo, a ética no meio esportivo, né? Ajudar ao próximo. Adriana, eu olhando essa imagem, eu trago aquela ideia, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para si. Tá aí, estamos vendo jogadores ajudando a levantar, a salvar a vida de um outro automobilista, está no carro, se machucou, e aquela imagem que eu citei, a mão de Deus, que nesse caso citado com a seta vermelha, uma situação negativa, né? Ele, para se beneficiar, ele usa a mão, salta mais do que o goleiro, o caso do Maradona, para levar uma vantagem. Pedro, esse fair play eu levo para o ensino religioso como a questão da generosidade, como a questão também da bondade, do jogo limpo, das boas ações. Já, Pedro, na questão do jogo sujo para o ensino religioso, eu trago como as maldades humanas, como a questão de templos destruídos, imagens sendo destruídas de frente para a TV, bíblias queimadas, a questão de você estar zombando de pessoas que não congregam da sua mesma religião, da sua mesma fé. Então, esse fair play, para mim, eu considero como jogo limpo a questão da solidariedade, do amor ao próximo. E o jogo sujo, dentro do ensino religioso, eu levo com uma falta de intolerância. Bacana. Aqui outra ideia também, a saúde, né? A qualidade de vida entre o real, virtual e espiritual. Já falamos isso também na aula de geografia, nesse sentido, com o professor Adson. A saúde física e a saúde espiritual. E todo o seu conjunto. Porque muitas vezes o que é real aqui, a pessoa tenta desmistificar aquilo dali, colocando o que não é no virtual, no WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, né, todas as redes sociais. Mas uma carência, no fundo, da energia espiritual. Exatamente, Pedro. Porque assim, as pessoas elas passam uma imagem que verdadeiramente não estão sentindo na sua essência, que elas não têm. Elas escondem. Então, lá na foto tá um bocão vermelho, um cabelo muito bonito, mas por dentro tá triste, tá ansiosa, muitas vezes até depressiva. Com essa questão da pandemia, né, Pedro, nesses tempos atuais, a gente vê a importância da religiosidade. Aliás, foi religião, educação física e artes. Quando ficaram reclusas ali, foram as 3 disciplinas que mais ativaram. E daí vem ansiedade, síndromes do pânico, a questão da depressão. Então, a saúde emocional está muito ligado, Pedro, com a questão espiritual. De eu estar ligado ao meu sagrado, eu estar ligado ao meu transcendente, ligado ao meu Deus. Então, assim, não adianta postar uma imagem linda aqui na frente, se a essência de dentro, Pedro, não está curada. Então, é bom mostrar aquilo que você é de verdade, aquilo que você tem. Bacana. Aqui outra ideia também, a educação física e ensino religioso, na específica imagem é do grupo espírita, né, falando sobre a questão da caridade, onde diz assim, o esporte é muito mais que questão de saúde e lazer. Esporte é uma educação, é educação. Então, obrigado pela sua ajuda. Traz aquela ideia da empatia, eu e o próximo, aprender a conviver com o próximo, quanto saber ver, escutar, falar, respeitar, perdoar e solidarizar. Além também da questão
do ECA, né, que são os deveres e direitos do brincar da criança. A caridade está presente em todas as religiões, certo, gente? Ó, foca aí no slide agora. Dá uma olhadinha aí no slide. Estão olhando para o slide? Olha essa questão quando a gente fala sobre empatia, Pedro. Eu e o próximo. O aprender a conviver, próximos, salvar, ver, escutar, falar, respeitar. Tudo a ver com o ensino religioso. Porque a religião não tem essa, Pedro. Nenhuma religião, ela prega, ela fala, ela vai pontuar a maldade. A maldade, infelizmente, ela é humana. E tem que ser dita. Muitas pessoas, elas ficam pulando, Pedro, de galho em galho, como se diz o ditado popular, ou pulando de igreja a igreja, pulando de religião a religião. Uma religião híbrida, misturando. Exato, misturando, tentando se encontrar, porque em tal lugar não deu certo, falaram de mim, olharam para minha roupa e tal. Não tem nada a ver, gente. É maldade humana. Então, não adianta você migrar tantos lugares. Adianta você se encontrar consigo mesmo e se aceitar. E amar o próximo. Outra coisa também, já estamos acabando, formação humana, valores morais da família que levam para o esporte. Nós estamos vendo aí um garotinho com seus pais atrás e do outro lado o VAR, que é um recurso tecnológico voltado para analisar determinados lances. Cabe questionamento, mas traz uma ideia de justiça, coerência. E no ensino religioso? No ensino religioso, esse saber perder tem tudo a ver com a influência familiar. Então, assim, a doutrinação familiar, né? Cada família vai passando para os seus filhos aquilo que crê e acredita. E dentro desse doutrinar familiar, Pedro, saber perder, falar para os seus filhos desde cedo, aceitar, né, esses desafios que a vida nos impõe, que nem sempre vai ser ganhar. E dentro do VAR, no ensino religioso, eu quero fazer uma ligação muito bonita, que é na questão da coerência dos pais. Porque muita educação é dada para que o filho seja apenas um vencedor. E o melhor vencedor de todos. E o filho não é ensinado a perder, a tentar de novo. Então aí tem tudo a ver, gente. A gente precisa tentar de novo, a gente precisa rever os nossos erros, conversar mais, dialogar mais com a nossa família, Pedro, dialogar com os nossos amigos. Isso nos faz rever a vida, rever os nossos atos. Bacana. E aí a última, a importância da família na educação esportiva, né? Estamos trazendo a ideia do esporte com amor, respeito, emoção e solidariedade. Todos esses valores, todos esses sentidos dentro do esporte, porque a família leva para o esporte. E aí, Adriana? Aí a gente encerra a nossa aula de hoje, agradecendo. Eu, de forma especial, quero agradecer a Conexão Escolar, a TV Câmara, a Rede Municipal de João Pessoa, pela oportunidade de estar levando aos meus alunos da Rede Municipal e, em especial, aos nossos alunos. Da Escola Linaldo Cavalcante. Lá no bairro das Indústrias. Aquele abraço para todos os nossos alunos. Muito obrigada. E a minha primeira aula aqui na Conexão Escolar, Pedro, eu fiz com um trabalho de um projeto com letras que inspiram, músicas. E eu quero encerrar esse momento da família levando a paz do mundo. E a letra da música, Pedro, diz assim: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora, viu, de você construir a paz. Sabe por quê? Ninguém suporta mais o desamor. Então, paz ao mundo, paz na família, paz nas religiões, paz nas disciplinas, paz na escola, paz no mundo. Um abraço a todos. Gentileza gera gentileza. E aqui a gente encerra essa parte dessa aula. A primeira aula interdisciplinar com 2 professores da mesma escola no mesmo momento, projeto inovador. A todos vocês eu quero agradecer. Voltaremos ainda na próxima semana, trazendo mais uma perspectiva interdisciplinar, educação física e a outra matéria, para você, aluno. Lembre de fazer atividade lá no site, tá certo? A todos vocês, muito obrigado, Adriana, por esse projeto. Obrigada, Pedro. A gente se encontra, um abraço e bola para frente. Tchau!